Oi, gente. Às vezes dá problema no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Transmissão, Amanda. Vamos lá, Amanda. Boa noite para quem não me conhece. Sou a doutora Luana Silva, tá? E a gente vai estar falando hoje com uma convidada super especial. Vamos ver se ela tá entrando aqui. Peraí, Amanda, deixa eu colocar você aqui, tá? Vamos ver. Foi. Boa noite, Amanda. Tudo bem com Tudo bem? você? Tudo bem? Você lembra que eu falei para você que tá dando problema na hora de convidar? Se a pessoa manda o convite, eu não consigo conectar. Gente, eu vou ter Mas que vamos ficar lá. com a Daqui a cabeça pouquinho o mais pessoal vai estar baixa aqui. chegando. Nossa, eu vou ter que ficar com a cabeça um pouco mais Você baixa. está conseguindo me ouvir bem? Tô, só que eu vou ter que ficar assim, porque se eu fizer assim, aí fica um círculo em cada lente. Isso já me incomoda. Eu não coloco nem o óculos por conta disso, porque senão fica também esse círculo. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a doutora Luana Silva, eu sou primeira secretária da Comissão da Mulher Advogada daqui de Paulínia, sou vice-presidente também da Comissão da Mulher Advogada, e faço aí ativismo em questão das mulheres, e conheci essa maravilhosa a Amanda, uma vez num problema que a gente tinha que resolver, né, Amanda? E aí ela me contou a história dela, né? Então eu não vou me atrever a apresentar assim informalmente, porque o currículo dela, o histórico dela é fantástico. Eu acredito, Amanda, eu mandei o convite para algumas pessoas, na hora que elas viram, eu falei assim, não acredito, essa menina é superdotada. Ela passou em 14 dias num concurso público, é psicanalista, com vários quesitos. Então, assim, eu não vou me atrever a, a falar sobre você, que você vai contar um pouquinho da sua história. Vou pedir esse favor para você. E vou pedir também para você explicar para a gente, assim, miudinho, como que funciona esse assunto que a gente está super polêmico, inclusive que está para ser votado lá na Câmara de Deputados. Então, tire todas as nossas dúvidas. Uma honra, um prazer de receber você hoje aqui, tá? E a palavra está com você. E, gente, qualquer coisa, se vocês quiserem comentando, vão falando aí, tá bom? Boa noite, Lu. Boa noite, gente. Boa noite. Quem tiver dúvida aí vai mandando pergunta, a gente vai tirando depois. Eu tô me sentindo essa semana, né, Lu? Porque eu recebi vários convites, Ah, assim, várias coisas que repercutiram. Então, tô super feliz. Algumas questões do ativismo, fui convidada para. Eu sou conselheira municipal da Reunida hoje, que é uma associação da sociedade civil mesmo, né? Voltada uhum. para a defesa dos direitos dos autistas, nacional e internacionalmente. Fui convidada para um grupo de trabalho, para um material que a gente vai gerar de prevenção ao suicídio. Né? Teve um caso semana passada que não só eu, como outros autistas, como o Tio Faso, e o Fernando do Autismo BR, a gente se pronunciou a respeito. Foi o suicídio de um rapaz que era motoboy, né, um autista motoboy. Ele teve uma crise em cima da moto Sim. e estava com a perna cheia de pino. Teve uma crise de desligamento. Meu Deus. E aí, assim, começamos a bater na tecla que, infelizmente, autismo tem classe social. Orgulho autista tem classe social. Ô, Amanda, você está próximo ao seu modem? Porque está falhando bastante a sua imagem. Peraí. Não sei se vocês veem a internet, onde você está, porque a imagem que eu estou visualizando aqui está bem, está perfeita. Vocês que estão ouvindo ou vendo aí a gente, se vocês puderem dar um feedback para a gente, porque pelo que eu estou vendo aqui, Amanda, tá bem quadriculadinha a sua imagem. Eu estou conseguindo te ouvir bem. Estava, né? Amanda? Peraí, daqui a pouco ela volta, gente. Deu um probleminha na internet. Cleiton, eu percebi a imagem dela, para mim, às vezes fica distorcida, mas é interessante que vocês deem o feedback como tá, para não ter problema, tá? Para ficar bem claro para os dois.
Voltou. Mas acho que agora melhorou. Melhorou. Agora tá ótimo. Na internet não fala as Então, melhores bom. aqui, não. Enfim, Não, mas melhorou, viu? que bom. Enfim, e aí foi uma semana bem conturbada, assim, para mim, nesse sentido. Mas vieram muitas coisas boas juntos, né? Porque eu tinha dado uma parada boa de rede social. Ano passado, quando eu comecei a Uhum. desenvolver mais esse perfil, inventamos de fazer uma semana de live, né? Eu tinha uma amiga que me ajudava na assessoria comercial, e ela teve essa ideia. E eu tive um mês e meio, assim, para me recuperar de burnout por causa disso. Então, eu tinha dado uma parada. Sim. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Amanda, tenho 29 anos, sou agente policial da Polícia Civil de São Paulo desde 2015. Estou no último ano de psicologia, curso na Faculdade de Paulínia. Estou no primeiro ano da especialização em psicanálise. Sou conselheira municipal da Reunida, Campinas e Paulínia. E agora, há pouco tempo, comecei a defender a questão do uso do óleo de CBD, porque eu trabalho em esquema de plantão, a gente lida com muita coisa complicada, né? Tal qual eu postei nos vídeos da semana passada, que me deixaram mal. E eu tomava antidepressivo, estava tomando. No ápice, eu estava tomando 3 remédios diferentes. E aí. Isso por conta do espectro autismo, né? Então, na verdade, não pelo autismo em si, mas pelas comorbidades. O autismo, tem um monte de gente que vem. Explica pra gente, porque como a gente não entende, Amanda, para o público comum, que às vezes não está acostumado, que tem alguma pessoa na família, possa entender esses detalhes e o porquê que você alterou o remédio, de que forma, como consegue, tudo, que acho assim, vocês que às vezes estão aí, quiserem fazer alguma pergunta durante. Tá travando um pouquinho, né, Marcelo? Tinha travado. Mas vocês estão conseguindo ver? Aqui. Agora já parou. Já cancelei aqui, já ficou parado. Então tá bom. Explico, claro. Seguinte, o autismo em si, ele é um transtorno de desenvolvimento, tá? Ele não é uma deficiência, tá? E, no geral, ele é classificado em 3 níveis de suporte. Não é uma questão de nível de autismo. Isso é o que a gente tenta deixar mais claro. A questão do nível 1, nível 2, nível 3, as pessoas costumam dizer leve, moderado e severo. A gente não usa essa nomenclatura, tá? Do leve, moderado e severo. Tá. Até porque é terrível, né? Às vezes eu falo para as pessoas que eu sou autista, mas seu autismo é bem levinho, né? Amor, passa uma semana em casa comigo. Crise. Tem isso, né, Amanda? O Caso ontem falou numa live. Essa procurei. Sobre. Ah lá, acho que a Guimarães está falando aqui, ó. Eu vou lendo algumas coisas aqui. Deixa eu ver, Marcela, depois eu entro em contato com você, tá? Te mando uma mensagem, me chama lá no inbox, que daí eu te mando, converso com você. A Guimarães falou que essa semana procurou a Amanda, que sou mãe de uma menina de 3 anos, diagnosticada com autismo. A Amanda está comentando. Se quiser, a gente vai falando assim, e aí eu vou tentando puxar linkado sobre aquilo que a gente combinou, tá? Fechou. E aí, peraí, deixa eu só. Tá. E aí, tá quadriculado de novo, Amanda, o seu. Oi? Tá quadriculado de novo o seu vídeo. Mas aí qualquer coisa vai indo. Tá. Vamos tentar tocar aí para ver como que a gente consegue fazer. E aí aconteceu acontece essas situações da pessoa virar e falar, mas seu autismo é levinho, né? E isso é muito ofensivo, porque a única diferença, que é uma questão que o Fábio colocou essa semana numa live, que eu achei muito legal, que é um outro ativista, que é assim, a única diferença do suporte é que o suporte que nós precisamos, nós que somos nível 1 precisamos quando nós estamos em crise, é o suporte que quem é nível 3 precisa diariamente, né? Então, não dá para você segmentar. Como que a gente tem que falar, então, numa situação dessa? Para não falar assim que é uma questão leve ou pesada, ou de que forma que seja? Para a gente se identificar e a gente começar a se... Oi? Em nível mesmo, nível 1, 2 ou 3.
Ah, tá. Então, como fosse o nível 3, o nível, É o nível falando no nível mais popular, que forte, é 10, que é o pesado, né? Que seria assim, o seu é o seria o leve, um, severo, dois, três. tá? Tá, tá. Só para entender, porque eu também não sei, tá, Amanda? Eu sou leiga no assunto. Mas é ótimo porque às vezes a gente parte do pressuposto que a gente já sabe, né? Mas as pessoas não. Então é ótimo que você me pergunte essas coisas, Lu. Então, Tá, ótimo. o que acontece? O autismo em si, ele não tem um remédio para o autismo. O que a gente trata são as comorbidades desse autismo, né? Então, o autismo muitas vezes ele vai vir acompanhado de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno Uhum. opositor, transtorno opositor desafiador, ansiedade, depressão, borderline. Então, tem uma série de outros diagnósticos adjacentes que isso a gente consegue tratar. Então, no começo desse ano, eu estava Tá. com 3 medicações. Eu tomava o Venvance, que é para o déficit de atenção, que ele age Uhum. na parte de disfunção executiva, né, que é ligada à hiperatividade. O Donarém, Sim. que era um antidepressivo, né? E o Alprazolam, que era quando eu estava muito agitada, né? Que é um benzodiazepínico que nem é indicado que a gente tome com frequência, né? E aí Tá. eu cheguei num ponto que, fora o fato de ser caríssimo, né? Só o Venvance custa. A dosagem que eu tomo custa quase R$ 400 a caixa. Eu preciso de uma caixa por mês. Uau. Né? Então a gente vai para Caríssimo. programas de alto custo, a gente judicializa a situação para conseguir. Um remédio custa isso, tem mais um Uhum. tratamento inteiro. E aí eu comecei a estudar com um colega que tinha um pouco mais de conhecimento sobre o óleo de CBD, né? Sobre a cannabis no Uhum. geral, né? Porque a gente fala do óleo de CBD e aí as pessoas começam a demonizar o THC, né? Vamos explicar. Tá. Explica sem as siglas, porque acho que o pessoal não sabe a diferença. O que que é isso? O CBD, o THC, para o pessoal realmente. Tanto a maconha quanto o cânhamo, eles têm fitocannabinoides, tá? São alguns compostos químicos. Hum. Qual é a questão desses compostos? Os dois principais da maconha são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, tá? O Uhum. THC é o que é responsável pela parte recreativa, né? Que traz a sensação do relaxamento, da viagem, né? A brisa da maconha. Sim. Né? E ele está presente também no óleo de cânhamo, mas no cânhamo, na semente de cânhamo, mas no cânhamo a dosagem é menor. Ela costuma ter uma concentração mais baixa de THC. Então, o óleo, Uhum. ele já é feito para ter uma concentração maior de CBD, né, do canabidiol, do que do THC, para que ele não tenha esse efeito Uhum. alucinógeno. Que ótimo, tem um colega Ah, policial que que está me bacana. do DP, falando de Boa agora que noite, ele estava Danilo. chegando Tudo aqui. bem? Divulga a gente aí no plantão. Por acaso, acho que ele está no meu plantão, no plantão onde eu trabalho. Ah, legal. Então, assim, você tem essas duas vertentes. Para algumas patologias, você vai conseguir usar só o canabidiol. Para outras patologias, você precisa da associação do canabidiol com THC. Então, Ah, que interessante. Eu não sabia dessa diferença. Olha que ótimo. eu também não sabia. Eu fui estudar um pouquinho, porque hoje eu fui ler um pouquinho a respeito. E aí depois eu cheguei num ponto que o mínimo eu sei e resolvi focar a live na questão da minha experiência com o óleo. Porque estudo científico tem aí, a gente Sim, sabe, né, que principalmente por questão de preconceito é uma questão muito enviesada. Com estatística você prova o que você quiser para qualquer um dos sim, lados, né? Então está disponível aí para o pessoal. sim. Eu resolvi focar mais na parte da experiência. E aí, só para quem não sabe, hoje, no Brasil, depois da liberação que aconteceu em novembro de 2014, da liberação para uso medicinal,
embora fosse muito burocrática ainda. Uhum. Hoje ele é usado para autismo. Que é para usos de outras patologias, né, Amanda? Não é só para o uso do autismo, né? Eu Não. estava vendo também, são para outros tipos de patologia. Hoje é usado para o autismo, para epilepsia refratária, que às vezes é uma epilepsia que surge em razão de um outro diagnóstico. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, Sim. esquizofrenia, depressão, transtorno de Uau! ansiedade, redução de dano ligado a câncer, fibromialgia. Então, assim, você tem Nossa! um espectro de mais de 200 doenças hoje que são que o canabidiol, o tratamento com os produtos derivados da cannabis abraça. Né? Ele abarca toda essa seara de patologias. E além disso, você tem mais de 20 mil cepas de semente também. Então, você tem mais de 20 mil tipos de sementes de cannabis que podem ser direcionadas para um ou outro. É um espectro gigantesco. Então, por exemplo, dependendo do tipo de cannabis, às vezes pode ser direcionado para um tipo de patologia. Por exemplo, a esquizofrenia tem um tipo de cannabis. Exatamente. O autismo é outro tipo de cannabis. Tem isso também? Tem. Uau! Tem diferentes tipos de semente. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está nesse ponto inicial, né, engatinhando nessa questão da cannabis. Mas em outros países que já estão mais avançados, em relação ao uso medicinal, você tem você quase faz um manipulado, sabe? Você tem a possibilidade de usar uma semente específica para a sua questão, né? Que é muito Uau! Bom. Isso é o ideal, né, Amanda? Porque se você vai estar usando exatamente para determinada patologia, porque como é para uso medicinal mesmo, eu acho super válido essa investidura assim, de pesquisas para que possa sanar aquela dificuldade, porque eu estava vendo alguns vídeos, por exemplo, de criança que em menos de 1 minuto, tendo epilepsia, a criança ela retorna ao seu estágio normal, né, após o uso da gotinha. Então, eu falei assim, gente, é um remédio que está aí, tem sim um preconceito por ser uma droga de uso recreativo. Eu acredito, porque eu trabalhei durante muitos anos com dependência química, acredito que sim, tem esse problema, né, da dependência química, que pode causar grandes transtornos familiares, mas visto de forma para uso medicinal, sendo colocado de forma correta, com cada dificuldade, eu acho isso maravilhoso. Então, mas você sabia que, inclusive, o óleo de CBD pode ser usado para tratamento de dependência química? Não. Verdade. Pode. Eu vou estudar sobre isso. Eu achei super interessante, porque eu não sabia disso. Pode ser usado. Faz um tempo já que eu já saí, faz uns 2 anos que eu parei de trabalhar com dependência química, mas eu trabalhava assim diariamente ligados à clínica, internação, tal, era punk. E a gente tinha essa dificuldade realmente de lidar com que era a exclusão total de todo uso e qualquer tipo de substância que altera o humor. E aí eu não sabia que tinha isso aí, que automaticamente quando a pessoa entra no tratamento, ela tinha que usar algum medicamento na via psiquiátrica para acalmar os ânimos, né? E um uso desse natural de um medicamento que às vezes não venha trazer tantas consequências, porque tudo tem efeito colateral, né? A gente não sabe, a gente está estudando ainda, mas a longo prazo isso eu acho fantástico. É muito pouco. Os efeitos que a gente tem de notícia hoje, que os médicos preferem, das maiores utilizações da substituição de fármaco industrial para o tratamento com algum tipo de material derivado da cannabis, é porque a consequência, a quantidade de incidência de efeitos colaterais diminui terrivelmente, assim, é absurdo. Uau! Que interessante! E assim, na verdade, o cérebro, ele tem é muito engraçado isso, mas o cérebro, ele tem receptores próprios para receberem ele tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. O cérebro humano tem isso. E isso é encontrado há milhares de anos, há milhões de anos, desde de sistemas muito mais simples do que o corpo humano. Né?
Então, outros animais já tinham esses receptores, e esses receptores endocannabinoides, eles buscam a homeostase do corpo, ou seja, eles buscam deixar o corpo num estado de equilíbrio. Por isso que o Nossa, que interessante. no geral, é tão eficaz. Então, a gente tem no TDAH a incidência de percepção relevante do tratamento é de 40%. TDAH, traduz pra gente, TDAH? Déficit de atenção e hiperatividade. No mal de Legal. Parkinson chega a 70%. Ô, Amanda, cortou um pouquinho. No mal de Parkinson, o quê? Chega a Você repete, por favor? 70%. Chega a 70% eficácia. Uau! A pessoa recupera de Parkinson? Não recupera. Gente, esse negócio é fantástico. Enquanto você tá Mas melhora a qualidade de vida. Tem um vídeo que está no YouTube, eu não lembro o nome dele agora, mas é um vídeo de 2 médicos, um médico que trata o outro, e esse médico paciente tem mal de Parkinson. Ele toma as gotas do óleo, em 4 minutos você percebe assim, a evolução da ação. Ele está super agitado e os tremores cessam. Então, durante a administração do óleo, é possível a diminuição considerável dos sintomas, né? E a administração constante mantém a pessoa muito mais estável, diminui a questão de epilepsia, enfim, você tem um monte de benefícios aí ligados à administração constante, né? Nossa, que demais, Amanda. Muito bom. Muito bom. E eu comecei nessa e consegui substituir. Hoje eu tô com um remédio. Hoje eu tô... Tá, e aí para você tomar esse remédio, como que foi? Foi seu médico que receitou? Você foi pesquisar? Como que você chegou a essa decisão por você? Porque eu acredito que você deve passar algum tipo de preconceito na polícia, não sei, acredito, né? Você pode contar um pouquinho dessa experiência no início, porque como você acaba expondo sua vida, falando que eu sou autista sim, sou polícia sim, e faço uso de canabidiol sim. E vocês que lutem, né? Como que você lida com tudo isso e como que chegou a tudo isso, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi uma barreira séria, né? Eu conversei com o meu delegado divisionário, eu trabalhava no município de São Paulo. Ele, por medo do preconceito que eu poderia sofrer, me orientou a não expor, tá? A questão do autismo. E aí, por indicação médica, eu vim embora para o interior, para a região de Campinas, fui para Paulínia. Que é mais tranquilo, né? Sim. E aí as coisas foram acontecendo e o contexto foi permitindo que eu me sentisse mais livre para assumir quem eu era. Até porque, para quem não sabe, eu fui diagnosticada aos 26 anos. Né? Eu fui diagnosticada já. E você tem quanto hoje? 29. Vou fazer 30 agora. Então faz 3 anos que você sabe que você é autista. Quase 3, quase 4. Então, assim, eu já era policial, eu já tinha... só que é um contexto de você sustentar a vida inteira uma pessoa que você não é. Né? É uma questão de você passar uma vida inteira tentando se adaptar, se cobrando posicionamentos que você acha que você deveria ter, porque são socialmente aceitos, e aí você vive numa contínua reprodução desses comportamentos. Né? Sim. E aí... a exposição do meu diagnóstico, ele passa muito por essa questão da autoaceitação. A partir do momento que eu comecei a me aceitar, que eu comecei a entender que eu não precisava estar dentro da caixinha do normal, né? Que eu era diferente, estava tudo bem. A partir do momento que eu comecei a me aceitar, isso veio de uma forma mais natural. Em relação ao tratamento com o óleo, é uma coisa que eu faço questão de deixar muito claro. Eu tenho prescrição médica, tenho uma clínica em São Paulo que me acompanha, né? Eu passo com médicos dessa clínica, que são psiquiatras, que são especialistas, inclusive eu vou deixar, depois eu vou fazer um post depois, vou deixar o nome da clínica bonitinho, lá no meu Instagram. Por favor, que daí eu publico nos meus stories aí, informando o pessoal. Deixa eu dar uma boa noite para a Neia Motoboy, que ela faz
parte do conselho da pessoa com deficiência aqui de Paulínia, né, Neia? Boa noite. Ela ajuda aí nessa luta. Então, acredito que é uma das causas aí que futuramente vai chegar no conselho para discussão, né? Principalmente no uso aí do SUS, eu acredito que vai dar certo esse negócio aí da PL, e aí depois Tomara. Vai ficar para políticas públicas municipais para conseguir desenvolver aí esse planejamento, né? Então, aí incumbe aí a conselheira desenvolver isso aí futuramente. Boa noite, Neia. Então, Lu, e aí, quando surgiu a possibilidade, na verdade, o primeiro óleo eu ganhei, né, de um colega para ver se fazia. Quanto que custa esse óleo, Amanda? Eu tenho um colega que importa, né, ele é importador, mas na farmácia ele é bem caro. Ele é bem caro, é um tratamento que... Falaram para mim que custa em torno de 8 mil um vidrinho Não, desse? É isso mesmo? Uns R$ 2.500, mais ou menos. Mesmo assim, dura um mês, né? Por isso que muitas pessoas estão tentando aí, judicializando aí a produção em casa, né? Da concentração, justamente. E aí agora, super, super recente, deve fazer um mês e meio mais ou menos, uma associação de São Paulo conseguiu, pela primeira vez, um salvo-conduto. Né? Porque antes os juízes estavam deliberando no sentido de avisar, né, as autoridades que existia autorização para aquele cultivo, mas dessa vez foi um habeas corpus preventivo, coletivo. Né? Eles tiveram autorização. Que bacana. Salvo engano, 431 pés anuais, e eles produzem esse óleo, e é uma associação que trata aqueles pacientes. Né? Então, aquele grupo de pacientes... Inclusive, tem vários tipos de semente nessa produção, para cada Sim. tipo de patologia. Sim. Tá. Então, foi uma decisão sem precedentes e que nos abre um precedente muito interessante, né? Principalmente hoje que a gente estava na euforia do projeto de lei, né? da votação do PL, e que estamos... Não é o ideal? Não é o ideal. Né? O PL não é o ideal do jeito que está. Mas é um super começo, se for aprovado. Sim. Né? O início de todas as coisas. O problema é que as pessoas distorcem, né? A utilização, cada um pega a sua subjetividade, a maneira como entende e exteriora para os outros como uma denúncia, às vezes, de uma coisa que não está acontecendo. Sim. O ser humano, nesse ponto, a gente estuda, mas nem sempre a gente é muito complicado. Entender. É complicado. E aí, Amanda, a partir do momento que você foi diagnosticada que esse médico, ele receitou, como que você encarou sendo polícia? Que eu achei, gente, eu preciso conversar isso com ela, porque eu acredito por ser um lugar onde vocês apreendem, vocês fazem aquela parte que é a penalização, né, do uso indevido, e aí como que lidar com colegas, com pessoas que fazem apreensão e você fazendo uso? Você tem esses embates? Vira e mexe, o coleguinha fala, né? Falou, tem aí, você não quer não. Mas assim... Olha! Não, minha gotinha tá aqui, ó. Piada sempre tem. Mas o meu tá aqui, ó. O meu é assim. É uma gotinha de manhã ou à noite? Não, daí a dosagem vai depender, na verdade, da concentração do óleo, né? Esse que eu tô usando, se não me engano, ele tem 100 miligramas por ml. Então, um ml vai ser 20 gotas, né? Eu tomo uma média de 10 gotas, mas eu não tô tomando todo dia. Eu tomo quando eu começo a sentir que minha... Só quando ataca... Que meu nível de estresse tá subindo muito. Então, para evitar que eu chegue num patamar de ter um burnout, eu já tomo antes. E aí ele baixa de uma maneira... Amanda, você me explicou sobre esse burnout que você falou para mim em off, né? Explica para o pessoal o que é isso, de que forma que acontece e quais são as consequências se você não medicar. Tá. Deixa eu só concluir para a gente sair da parte tá. da dinâmica policial usuária, né?
Tá bom, é porque são várias perguntas, vai surgindo e eu vou. Fica tranquilo. Adoro. E aí, assim, para mim, eu já tinha o entendimento de que o tráfico, ele não é um problema da polícia, tá? Para mim, a utilização, a dependência química, ela é uma questão de saúde pública. Isso é um entendimento Sim. que eu tenho há muitos anos. Tá? Ele desemboca, ele deságua na segurança pública por uma falta de administração, de manejo correto Preventiva. do governo. Porque, por exemplo, Sim. quando você viu falar em algum lugar que a pessoa fumou maconha, né, que ela, de alguma maneira ela consumiu maconha e matou alguém? Não existe. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa questão, de vez em quando o déficit de atenção bate forte aqui, menino. Ao mesmo tempo que você tem essa questão de não ser legalizado, você tem um outro viés, que é o viés de você ter, por exemplo, a bebida alcoólica, que é muito mais prejudicial, não traz benefício nenhum para a pessoa. Sim. E é legalizado. Uhum. Entende? Sim. Essa noite passada, noite retrasada agora, eu tava de plantão, atendi 2 capotamentos aqui em Campinas, na John Boy. Um, inclusive, que a pessoa ficou presa nas ferragens e morreu na hora. Por quê? Bebida alcoólica. Por conta do álcool. Então, o álcool causa isso, a maconha não causa, a cannabis não causa esse efeito, e aí a cannabis é criminalizada. Né? Só que a gente tem que entender também que a cannabis ela vem de um contexto sócio-histórico que não, que não era legal. Né? Nos Estados Unidos, ela foi levada em mais ou menos 1910 pelos mexicanos que imigraram para lá. Então, foi criminalizada por uma questão cultural. Né? Até 36, mais ou menos, não era criminalizado. No entanto, nós temos uma droga, uma planta que é criminalizada lá, ao mesmo tempo que a patente da cannabis é americana, é norte-americana. Então, peraí, se não tem pesquisa É contraditório, né? Se não tem pesquisa para embasar, se você não tem um arcabouço científico, né, robusto o suficiente para você dizer que o negócio funciona, por que você vai patentear? Fora que o processo de patente a gente sabe que é um negócio complicadíssimo. Por que eles fariam? Sim. Entende? Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para mim, nunca teve tanto essa questão de choque de ideologia. Por isso, porque para mim a questão da droga sempre foi uma questão de saúde pública. Nós ficamos como meros Sim. Né? Que as pessoas cometem crime e afins para poder viabilizar o uso da droga. Né? Mas para mim... Era algo que eu estava até conversando hoje, Amanda, com um colega. Eu estava falando, inclusive, com o Pantera. O Pantera já foi candidato aí várias vezes. E eu estava falando isso com ele. Eu falei assim, se a gente não começar a fazer coisas preventivas, tudo estoura na segurança. Tudo. É violência doméstica, é saúde pública, é falta de moradia, é falta de transporte, tudo, gente. Tudo estoura na segurança, infelizmente. E vou te falar, na questão do autismo, o grupo de Paulínia, que são as mães do ASA, né, do Amor, Superação e Autismo, é um dos mais fortes e mais implacáveis que eu já encontrei na minha vida. Porque elas fazem pensão social. Bacana. Ano passado elas fizeram uma denúncia pública por conta da falta de respaldo da gestão? Da gestão da prefeitura. Então, assim, tem que exercer pressão. Tá? As pessoas precisam entender o poder que elas têm para exercer pressão social sobre os governantes, sobre os representantes que elas escolhem para o governo. Sim, a gente sempre fala que o Brasil é um gigante adormecido, né, Amanda? Porque não sabe o poder que tem. Se a partir do momento que as pessoas soubessem com o poder de cobrar, porque eu estava vendo assim, até que a gente estava conversando sobre a judicialização, que mesmo tendo lei, mesmo tendo coisas para o autismo, você tem que enfrentar tudo no judiciário, que senão não acontece nada. Isso é muito complicado, porque as pessoas não estão preparadas para fazer isso, mesmo estando em lei, né? É muito ruim, mas em contrapartida, tem um contraponto positivo, né? Porque acaba que nós ficamos responsáveis pela educação judiciária. Eu fico muito triste que, às vezes, as pessoas falam para mim, mas
Poxa, eu não quero vantagem financeira. Amor, entende uma coisa. O governo, as empresas privadas que cometem absurdos, como foi na semana passada que a gente ficou sabendo, da Azul, que fez a mãe com uma criança de 3 anos, um autista de 3 anos, que não consegue usar máscara, descer do avião, perder um voo, perder o compromisso que ela tinha, ser escoltada pela Polícia Federal para fora do avião, porque o comandante não Isso é queria. ridículo. A empresa tem que sentir no bolso, porque é a única maneira que a empresa vai aprender. É pedagógico. Se a gente Sim, não judicializa, se a gente não bate de frente, se a gente fica, não, mas eu não quero dinheiro, você merece dinheiro, porque beleza, dinheiro não vai reparar o dano psicológico que foi causado? Não vai. Mas vai ensinar a sim, empresa, vai ensinar o com judiciário, certeza. vai ensinar a prefeitura, vai ensinar a secretaria. Entendeu? As pessoas têm que começar a Uhum. aprender isso, porque a gente tem que exercer direito, Lu. Não adianta a gente batalhar, que nem a gente tem a lei Sim, Berenice Viana, a gente tem o Estatuto do Deficiente, que é análogo para o autismo. Nós temos uma seara de direitos que a gente não usa. Por quê? Porque tem que judicializar, a gente fala, não, mas eu não quero entrar numa briga jurídica. Você precisa entrar, porque hoje você está passando por uma coisa, se você judicializar, amanhã alguém não vai passar. sim. É Infelizmente, exatamente isso. E voltando sobre o uso, né, da questão assim, que daí você foi diagnosticada e aí você entendeu aquilo, você foi estudar, como que foi? Você aceitou de boa tomar esse medicamento, se arriscar para colocar, né, para entender o resultado, como que foi? gente, peraí, preciso comentar aqui. Cláudia Moraes, do Conselho da Reunida, está Pode aqui, comentar. dizendo que esse também é o trabalho do Olá! neurotismo, que é conscientizar e provocar o poder público, do qual eu tenho o Isso maior aí! orgulho, o maior prazer de fazer parte. Muito pela intervenção da Cláudia. Boa noite, Cláudia. Obrigada por tudo. E a Alessandra, do Até Maternidade. maternidade com doçura também está falando que não é um favor, é um direito. Eles falam assim, mas vocês têm deveres que a gente tem que pagar impostos, isso e aquilo. E na hora que a gente vai exercer o nosso, né, o direito, a gente tem um certo tipo de dificuldade. Acho que outra pessoa comentou aqui, a Cláudia, falou assim, oferecemos treinamentos para a Azul nesse episódio. Lamentável, complicado, né, gente? Sim. Boa noite, pessoal. E aí, Amanda? Então, peraí, me volta o ponto que da questão Não tem problema, a gente vai e volta. Tá. Então, Como que você aceitou, de que forma que você encarou quando o médico que você recebeu o diagnóstico faz uns 3, 4 anos, e aí, quando chegou o uso de canabidiol, que você falou assim, vou tomar esse negócio mesmo? Então, porque foi assim, no começo eu tinha uma resistência terrível, né? Eu passava com uma psicanalista em São Paulo, eu tinha uma resistência terrível a aderir tratamento medicamentoso. Não, eu quero assim, eu não vou aderir esse negócio, porque depois eu vou ficar dependente do remédio. Não quero ficar dependente do remédio. Né? A louca do controle Sim. também, né? Freud explica. Uhum. Com o tempo, no cérebro autista, as coisas precisam ter um fluxo, né? Para fazer sentido. Você precisa sair de A para chegar em D, você precisa passar por B e C em algum momento, nem que seja muito rápido, que é o caso do que acontece com o meu cérebro por conta das altas habilidades. Mas precisa ter um fluxo. Né? Então, um dia, a minha analista chegou para mim e falou, Amanda, vem cá, senta aqui. Deixa eu te explicar. Acontece assim, 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 neurotransmissor, parte bioquímica, me explicou tudo. Falou, agora você entendeu por que você precisa do tratamento? Porque existem partes na bioquímica do seu cérebro que precisam ser alteradas. Aí eu falei, agora fez sentido. Aderi ao tratamento. Era só explicar. Era só explicar. A gente resolveu o problema. Se eu soubesse, não tinha demorado tanto tempo. E aí, de lá pra cá, eu sofri muito, Lu, mas eu sofri demais. Eu passei por 3 diagnósticos errados, falta de Uau. conhecimento, né? Então, primeiro eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, depois eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e depressão maior, depois eu fui diagnosticada com borderline. Até chegar, foi um Nossa. parto, né? Nossa. E nesse interim, eu fui testando antidepressivos distintos. Eu passei por 8 antidepressivos antes de chegar no Donarém, que foi o que eu me dei melhor.
mas que ainda assim o Donarengo precisava tomar à noite e não precisar levantar cedo no dia seguinte, né? Porque senão Porque capotava. uma sonolência complicada. Porque eu acordava, mas eu não acordava. Aí eu passava a tomar o Donarengo para Era desligar. um efeito colateral horrível, né? Não, aí eu tomava o Donarengo para Consequência terrível. desligar e o Venvanço para acordar. É terrível, você vira dependente, Uau! você fica no fármaco, assim, o liga-desliga, sabe? É ruim, é negativo para nós. Sim. E aí eu fui cansando disso, né? E aí eu tenho, até por conta das altas habilidades, tem uma sociedade internacional que se chama Mensa, uma associação internacional de alto QI, da qual eu me tornei membro porque foi um lugar onde eu me achei entre iguais ali, porque a gente pensa na mesma velocidade e tá todo mundo esquisito junto. Ali ser esquisito é normal e é legal. E aí eu tinha outros colegas aqui que tinham um diagnóstico semelhante, né, do autismo com as altas habilidades. E eles já estudavam, eles já estavam mais avançados do que eu nessa questão do estudo da cannabis. Eu comecei a estudar e eu sugeri para o meu médico, né? Falei, olha, o que você acha? Dá para a gente tentar? Né? Como eu já tinha esse importador, esse amigo importador que trazia, e ele já tinha me oferecido o caso de eu querer testar, o que você acha? E aí ele já tinha um certo conhecimento também, falou, vamos tentar. Porque em alguns casos é muito efetivo, né? De fato tem uma eficácia muito alta para autismo. Sim. Chega a 78% em Israel, a eficácia do uso do canabidiol em autista. Né? Então, não resolve? Não resolve porque não tem cura, gente. Vamos deixar isso muito claro. E outra coisa que é boa. É algo que vai ter que aprender a lidar pro resto da vida. Sim. Porque eu acho que, por exemplo, eu acho que você. Eu acho não, tenho certeza. Que você tem um nível de QI mais alto que o comum, porque você consegue, você tem habilidades que uma pessoa comum não conseguiria fazer, de nível de conhecimento, de estudo, de habilidades, que eu sempre falei, gente, a pessoa quando tem um autista na família é presenteado por um anjo, porque são habilidades que você aprende a lidar com a pessoa, é um amor, é um carinho, é uma outra dinâmica, e eu não encaro isso como uma deficiência, é algo que eu falo que é um presente, né? Então, e você foi presenteada com isso. Nesse tema, é uma questão que a gente estava discutindo, principalmente depois do suicídio do Alex. Que o Tio Pazo colocou no vídeo que eu fiquei, assim, apaixonada quando eu assisti aquele vídeo. Eu cheguei a chorar assistindo o vídeo que ele fez. Porque ele fala ali que orgulho autista, ele não só tem CEP, como ele tem classe social. Então, eu, classe média, funcionária pública, né, com diagnóstico de dupla excepcionalidade, que tem as altas habilidades junto, com teto na minha cabeça, com comida garantida na minha mesa, ok, eu tenho tempo para pensar sobre o autismo, que no caso do Alex, ele não tinha. Então, é uma demanda que a gente volta para a pirâmide de Maslow, né? Necessidades fisiológicas, necessidades de pertencimento, tal. Você vai por etapas da pirâmide. Né? Se a pessoa não consegue nem cumprir as etapas principais, que são as necessidades básicas, ela não vai conseguir pensar nisso. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla de não romantizar o autismo. Porque o autismo, ele tem as partes boas? Tem. Ele tem algumas vantagens? Tem. Eu jamais abriria a mão, porque eu já parto de Lispector, no sentido de que a gente não sabe qual é a viga que segura a nossa estrutura, né? A estrutura do nosso edifício. Entretanto, crises não são legais. Né? Minha capacidade de compilar dados é enorme. O tempo ali, o meu hiperfoco vai, eu compilo dados numa velocidade absurda. Só que e a ressaca que eu tenho, por exemplo, quando eu tenho que ir para uma festa, que eu tenho uma ressaca social por uma quantidade elevada de interação social. Por excesso de... Tem isso, Amanda? Opa! Barulho, essas coisas, pessoas? Transtorno de processamento sensorial, chama, que é muito presente no autismo. Eu estou tendo que trabalhar com alunos aqui assim, essas 2 últimas semanas, porque alguma coisa aconteceu, eu não sei o que é, que eu tô com uma questão sensorial próxima do meu pescoço, que costura da roupa parece um cacto. Nessa parte específica.
Então, são coisas que Uau. trazem um sofrimento que as pessoas, às vezes, quando falam, ah, mas seu autismo é leve, né? A pessoa não tem, ela não consegue mensurar o quanto a gente sofre no momento que a gente está Uhum. em crise, embora você tenha algumas partes boas. Então, por isso que muito autista, quando a gente fala de anjo, não curte muito, né? E da questão do amor. Entendi. Eu acho que tem muitas outras questões mais urgentes do que a gente ficar discutindo a situação de denominação, símbolo do autismo, quebra-cabeça, símbolo do infinito. Cara, eu tô preocupada em ajudar autista que não é laudado a ter um laudo para conseguir um benefício no governo, porque não tem o que comer. Eu estou Sim, preocupada com outras demandas que são muito mais urgentes do que a gente ficar discutindo o que o autismo elitizado dá a oportunidade da gente discutir, né? Mas tem muita gente que não gosta. sim. Cada um com o seu cada um. Mas, aliás, outra coisa que eu Complicado. queria deixar registrado aqui é que esse posicionamento que eu tenho é meu, tá? Quando eu falo sobre a minha experiência com óleo de CBD, eu não estou falando como conselheira da Reunida, e eu não estou falando como policial civil. Estou falando como Amanda, Sim, né? Que é essa denominação correta, aliás, autista, não é pessoa com autismo, nem, né? Variáveis, autista. Chamem de autista e a gente fica, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu precisava deixar isso claro, porque senão daqui a pouco aparece um monte de gente atacando, né? Porque sim. Falando que você está representando alguma instituição. E da entendeu? mesma forma que eu estou aqui, que eu faço as minhas apresentações, eu trouxe que eu falei assim, eu não, até fiz uma chamada hoje, não tenho a opinião formada, mas diante de toda a situação que eu vejo, a dificuldade, a necessidade, se eu tivesse também no seu lugar, eu também me colocaria, experimentaria, porque eu sei a consequência que traz aí de questões de remédio, da dependência, como que não é uma coisa fácil que pô, usou um remédio para dormir, o outro para acordar, outro para comer, outro para fazer isso, o outro para tirar o efeito colateral do outro, e agora você está tomando um único medicamento que o efeito colateral, qual é? Quase zero. Você Eu tem tomo algum só um efeito? Eu tomo ele, né? Eu tomo CBD e tomo o Venvance, que é por conta do déficit de atenção, para ajudar na parte de disfunção executiva. Mas até o Venvance eu diminuí. Mas assim, o efeito colateral tem? Não tem. Você não está tendo consequências do uso, né? E você tomava 4 tipos de medicamentos. Então a gente tem que começar a ver, assim, paralelamente, os efeitos que estão, os resultados que estão sendo positivos com as pessoas e a gente quebrar esse estigma realmente dessa questão do uso, que às vezes pensam, mas vai liberar para uso recreativo. Eu falei, gente, a gente não está falando de uso recreativo, a gente está falando de medicinal. E qual a necessidade? Porque eu acredito que também é uma grande barreira nessas indústrias, né, farmacêuticas, que não querem, porque eles têm uma grande fatia no mercado e se começar a fazer isso, eles vão perder. Você toma É quatro, igual você o uso passa para mim, de autoimuterapia. você toma 4 remédios, você passa para Oi? mim. É lógico que eles não vão querer. Eu tomava 4 comprimidos. É uma droga para cada coisa. Aí eu substituí 3. É óbvio que a indústria farmacêutica não vai É, querer. é. E essa questão desse uso, como que você conseguiu a compra desse remédio, Amanda? Você desembolsa mensalmente, ou é o Estado que banca, ou é o seu convênio que banca? Como que faz? Estamos agora na parte de entrar na judicialização, né? Eu comecei faz pouco tempo, eu vi que de fato é efetivo. Então, agora até saiu uma decisão essa semana, né, do TJ de São Paulo, sobre o plano ter que cobrir, né? Então, aí Sim, então, todo o caminho, né? Eu preciso pegar o laudo do psiquiatra que me acompanha, levar no psiquiatra do plano de saúde, né? Para o psiquiatra do plano de saúde me dar a negativa de que ele não é especialista naquilo, né? Todos os psiquiatras da região, para eu ter uma devolutiva do plano, né? Olha, tem isso aqui, a receita está aqui. Aí o plano vai falar, não, mas é para uso domiciliar e não tem ainda comprovação científica, eles vão alegar 500 coisas. Aí a gente faz o pedido da liminar para poder receber pelo plano de saúde, porque é um medicamento de alto custo. entendi.
mas é um caminho também. Entendi. Mas que eu também não tenho... Gente, isso do preço que custa... Mas é uma batalha para... Ô, Amanda, mas é um trabalho futuramente para judicializar e fazer não só o plano de saúde, mas o Estado, porque eu estava vendo aqui, dando uma lida na Constituição Federal, que fala o seguinte: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício. E aí, no artigo 6, estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a assistência terapêutica, inclusive farmacêutica. E isso daqui, gente, pode ser pleiteado, porque como já entrou na lista da Anvisa, judicializando, isso aqui é um direito da pessoa autista, que ela precisa desse tipo de medicamento, tendo acompanhamento, é lógico, todos esses pré-requisitos que a Amanda falou, e pode-se entrar judicialmente para requerer não só do plano médico, porque assim, é muito mais fácil, né, Amanda? Vamos falar assim, que você tem uma condição e você tem um plano médico. E para quem não tem, para quem depende do SUS, vai ficar vendo a ver navios? Não, tem como judicializar isso, pedir aí juridicamente, e aí entrar numa batalha jurídica. Aí sabe o que acontece? Aí você sabe o que acontece? Inclusive, esse ponto da Constituição de ser um direito constitucional à saúde está na decisão que eu te falei, na decisão do habeas corpus preventivo coletivo, do salvo-conduto da juíza. Sim. Na plantação. Ela colocou que o Estado não poderia proibir as pessoas de buscar pela própria saúde. Muito pelo contrário, que ele deve prover. Enfim. E aí acontece, como já aconteceu em Paulínia, quando eu trabalhava na delegacia de Paulínia, a guarda, salvo engano, de conduzir um rapaz para a delegacia porque ele estava comprando maconha. Estava numa biqueira, né, como a gente fala, comprando maconha. Uhum. E ele foi até lá, a esposa foi até lá e falou: meu marido é epilético. O meu marido tem indicação médica. Só que eu não tenho dinheiro para pagar R$2.000 e 10 ml de óleo uma vez por mês. Então é muito mais. E aí ele estava usando maconha fumando, Amanda? Aí ele fazia o uso fumando. Que não deixa e aí dá resultado também? Dá resultado. Dá. Você tá brincando. E aí, e como que é feito uma situação dessa? Ele foi conduzido preso? Preso não, ele foi conduzido, foi não é mais por crime, uso. Né? O uso não é mais crime, mas ele assinou um TC. Ele falou: se eu tiver que vir aqui assinar 50 termos circunstanciados porque eu estou fumando maconha, eu vou assinar 50 termos. Porque eu não tenho R$2.500 por mês para tirar do meu bolso para dar no vidro de 30 ml de óleo que vai durar 1 mês e meio. Então é muito mais barato para mim. Caramba! Eu ir até um traficante e comprar uma maconha e fumar, porque vai me dar o efeito que eu preciso para evitar as minhas crises epiléticas, e vida que segue. E, eventualmente, quando acontecer de eu ser abordado, eu tenho que parar na delegacia. E eu achei maravilhoso que a esposa apoiou. Porque, de fato, você vai tirar da sua vida de casa para poder comprar. Porque ela realmente entendeu que aquilo deveria ser descriminalizado numa situação para uso de medicamento, né? E aí enfrenta esse problema, principalmente social, que é o grande problema. Quem tem dinheiro paga 2.500, quem não tem passa esses problemas de consumir aí, achando que é um uso recreativo, mas para o uso medicinal. O que é um outro problema sério, porque as pessoas sabem que quem tem um pouco mais de contato com a esfera jurídica e criminal, que a maioria da maconha que é comercializada é prensada. Você não sabe o que você está fumando. Enquanto, quando você tem o óleo, ele passa por toda uma questão de controle de qualidade. Você sabe que existe uma semente. É feito para esse fim. Né? Não é só você chegar... E até a quantidade de substância que tem ali no meio, você sabe o que você está consumindo e colocando dentro do seu corpo. Agora, por exemplo, imaginemos assim a situação desse rapaz que foi, né, pego com essa droga, com essa maconha, o tipo de, às vezes, de conservantes, porque eu já vi né, reportagens falando sobre a conserva, que vai saber o que coloca ali. Tu não precisa nada. Não tem como saber. Você pega a droga, prensa, ela toma uma chuva.
Aí surgiu um fungo ali. Você consome esse fungo, você sabe o que vai acontecer? Você não Entendi. sabe. Você entende? Enquanto a Entendi. gente não coloca isso sob a égide do Estado, enquanto a gente não faz um controle, não se estabelece um crivo, você está colocando a pessoa que busca um medicamento em risco. Porque, primeiro, ela não tem condição de pagar. Sim, Segundo, que ela tem de condição de pagar, ela não tem, não tem um parâmetro para saber se é um produto bom ou ruim. Então, quer dizer, você está colocando mais sim. dinheiro na mão do crime organizado, você está causando, você está colaborando com o aumento da violência, ao invés de você liberar um uso medicinal e controlado para quem realmente precisa. Não faz sentido. Não faz sentido. É algumas coisas assim. Nossa, complicado, mano. Mas acredito assim que numa situação dessa, eu acho que essa organização que você falou que é o ASA, né? Aqui de Paulínia, tem que se fortalecer a cada dia mais. E pessoas que encabeçam isso, principalmente juridicamente, para essas pessoas que não têm condições, né, de estar fazendo aí essa solicitação via Estado, porque a gente precisa vencer quebrar esses dogmas por questões de saúde, para não resultar, para não sobrar na segurança, e sim na qualidade de vida da pessoa, que é um direito fundamental que nós temos aí para ser exercido, né, e a gente acaba perdendo. Desculpa. Com certeza. E eu vou falar pra você, tô pra ver umas bichas mais bravas que essas mães aí, viu? Menina, Hum? pensa nas mães bravas. Essas mães do Asa aí de Paulínia. Inclusive a Marinês agora é conselheira da Eu Reunida imagino. também. É a mãe do Marco. Ela é conselheira da Reunida também agora. Eu indiquei, aí ela super topou. Então, estamos muito bem representados também no Conselho Municipal, né? Somos eu e ela. Ah, aproveitando, gente, que vocês estão aí, que conhece a Amanda, a gente está com as inscrições abertas do Conselho Municipal do Direito da Mulher aqui em Paulínia. Então, se vocês puderem indicar alguém dessa organização de vocês, seria muito interessante para a gente inserir, porque eu sempre falo que é necessário a gente inserir em todos órgãos para que a gente consiga trabalhar junto, principalmente essa questão da mãe, né? A mãe do autista, como lidar, porque demanda muito tempo. A minha madrinha, ela abriu mão da vida dela pessoal para cuidar do Lucas. O Lucas hoje tem uma média, ele tem 25, 26 anos, e ele tem uma vida normal. Porque ela se empenhou a cuidar muito bem dele, inserir ele socialmente, fazer as outras coisas. Acho que tem uma pessoa aqui perguntando aqui, ó, a Amanda, Ah, Denise, boa noite. ela falou assim, quem mais te ajudou, em que mais a cannabis te ajudou? Ela fez a pergunta. Principalmente na parte da ansiedade. Ansiedade também funciona a nível bioquímico para diminuição de cortisol, diminuição do hormônio do estresse no sangue. É óbvio que isso precisa ser aliado a uma dieta legal, porque a gente não tem ideia do quanto a desbiose influencia nas questões neurológicas. A desbiose ela é uma disfunção intestinal causada pelo excesso de glúten na alimentação e de caseína. Né? Então, se a gente tem uma alimentação mais balanceada, a gente não fica tão refém assim da desbiose. Por quê? A gente acha que está super longe, né? O cérebro, o intestino do cérebro. Mas os neurotransmissores do cérebro são produzidos no intestino. Dopamina, né? Os neurotransmissores todos são produzidos no intestino. Então, precisamos cuidar da alimentação. O que é um problema no autismo também por conta da seletividade alimentar. Né? Muito autista que tem restrições severas. Eu, graças a Deus, não passo por isso. Mas tem restrições severas. E a cannabis ajuda nisso também. A cannabis, inclusive, é usada para o tratamento de anorexia também. Tem uma efetividade Que bacana. gigante, né? Então, para mim, principalmente, ansiedade, evita os meus burnouts, porque eu consigo diminuir, né, esse nível de cortisol, respirar e organizar melhor as minhas questões, né? Mas principalmente nesses pontos aí que agem mais para mim.
Bacana. Nossa, Amanda, a hora passou, é 8 horas. Eu queria ficar mais 2 horas com você conversando. Tem alguma coisa para você concluir, para você fechar, para estar colocando aqui? Eu acho que é um assunto pertinente. A gente precisa voltar. Eu imaginei que a gente ia ter, que esse tempo ia conseguir, só que eu acredito que tem mais coisas para esmiuçar aí, a gente está discutindo. Quero marcar mês que vem com você de novo, para a gente estar dando continuidade, porque eu acho necessário esse bate-papo para a gente quebrar muitos estigmas sociais, para a gente discutir, para a gente falar daquilo que é legal, do que não é legal, do que pode ser feito e encabeçar nessa causa. Não, por mim, fechado. Para mim... Tá, tem alguma coisa para você falar para concluir, assim? Ou o pessoal que está aí nos assistindo quer fazer alguma pergunta, por enquanto que ela vai falando ali, eu vou olhando aí o que for falar. A Cláudia falou que a live é excelente, parabéns. A Amanda é maravilhosa, né, gente? Eu sou suspeita para falar. De um elogio assim, né? Que as pessoas não têm noção. É muitos elogios. Dessa mulher na luta do autismo no Brasil, gente. Vocês não têm ideia de quem é Cláudia Moraes. Procurem saber. Gente, só agradecer a Luana pelo espaço. Quem tiver dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories. A Luana abriu no dela também. Pode mandar pra gente. Eu vou fazer mais. Para mim é difícil, eventualmente, ter essa demanda. Assim, o Instagram está crescendo relativamente rápido agora. E às vezes eu me bagunço um pouco, porque eu não sou muito, muito boa nesses negócios de tecnologia, não. Mas eu estou me esforçando. Ah, e lembrando que semana que vem a gente vai estar falando no Conselho da Mulher, né, Amanda? Verdade. A gente vai dar sequência de certa parte. Quarta-feira que vem, às 19 horas, lá no Conselho da Mulher no Facebook. Quem quiser já acompanha, já que eu vou estar depois lançando a arte, porque a gente vai falar um pouquinho disso também, mas a gente vai falar também bastante coisa sobre a mulher. Isso aí. Então, dúvidas, se vocês tiverem, dúvidas, angústias, mandem nas caixinhas. Temores, desabafos. Tamo aí, né? A psicanálise é para isso também, é para isso que a gente estuda. Vamos sofrer junto, né? Que ninguém solta a mão de ninguém na pandemia. Vamos, tamo aí. Todo mundo assim. Uhul! E é isso, gente. Vamos aí. Precisando, estou à disposição. Tá bom. Amanda, até quarta-feira que vem, então. Eu quero agradecer imensamente o carinho, a receptividade que você teve, a atenção que você deu a isso, que eu achei muito interessante. Na hora que eu vi o seu currículo, eu falei, essa mina é fera, a gente precisa botar mesmo, colocar essas informações para fora, para a gente fomentar na política pública, porque só assim a gente vai fazer a diferença. Então, gratidão mesmo por você ter aceitado esse convite. Vamos aí nessa parceria junto, porque você é um mulherão, a gente precisa colocar e unir as forças. Vamos para o conselho também aí com a gente, Conselho da Mulher, que a gente precisa de pessoas engajadas aí para estar nessa luta, porque tem muito trabalho e pouca gente querendo trabalhar, né? Mas isso aí e as que tem a gente quer agarrar. Uma coisa que a gente não tem é preguiça de trabalhar. Bora trabalhar. Luiz, gente, um beijo, querido. Ele mandou parabéns agora, é um colega queridíssimo da Polícia Penal, que está sempre aí na luta. Uau! Também. Legal, gente, muito obrigada, boa noite para todos. Vai ficar salva a live, se vocês quiserem compartilhar para os seus amigos, colegas, tudo, compartilha, porque essa informação que a nossa amiga trouxe pra gente é fantástica, tá bom? Uma boa noite, Amanda, até mais, pessoal. Tchau, tchau.